Olá, aqui é Matheus Kawasaki, mais uma vez com vocês no HereditárCast, junto com o Dr. Silvio, meu pai. E hoje vamos falar um pouco sobre aquele período que vai da pré-concepção até o dia do nascimento do bebê. E para começar essa conversa, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco o conceito de epigenética, que é um campo da biologia que estuda as mudanças hereditárias que ocorrem no funcionamento dos genes sem que haja alteração na sua sequência de DNA. Essas mudanças epigenéticas podem influenciar a forma como os genes são ativados ou desativados, afetando o desenvolvimento, a função e a manutenção de um organismo. Essas experiências, então, isso quer dizer o quê? Que essas experiências vivenciadas durante a vida de um organismo, por exemplo, como o estresse, a dieta, a exposição a toxinas, por exemplo, podem induzir a mudanças epigenéticas. O que é isso? Acima, né, do próprio DNA. Sem alterar sua sequência, afetando a expressão gênica e podendo inclusive ser transmitidas às gerações futuras. Considerando isso, você pode comentar sobre isso, doutor Silvio, em relação a esse preparo, a pré-concepção e a gravidez em si? Sim, então o que nós podemos dizer, primeiro, quero cumprimentar todos que estão nos seguindo e dizer que nós estamos trazendo pistas para que vocês possam seguir. Como o Matheus já disse, então o que nós precisamos ter para que haja esse período na pré-concepção, nós precisamos que o indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida, tanto o homem quanto a mulher, mesmo que você tenha uma vida saudável, já que você, nesses primeiros 6 meses antes da concepção, se prepare para que seja realmente melhor esse período aí de preparo. Então, vocês têm que levar uma vida mais saudável. Essa vida mais saudável englobaria você dormir mais cedo, deixar de ingerir bebida alcoólica, cigarro, evitar fumar de todos os modos. Ou seja, hábitos saudáveis, evitar a exposição assim, de fatores ambientais de risco, Perfeito, que seriam, né? Hábitos saudáveis. Né? Tanto o pai como a mãe que está pensando em ter um filho. Isso, né? Para que possa ter que possa conceber o melhor possível, um filho que o melhor possível, com a melhor bagagem hereditária possível. Isso quer dizer que mesmo pessoas absolutamente que se considerem saudáveis assim fisicamente, se ficarem sujeitas a esses ambientes desfavoráveis, podem sofrer influência até na expressão do seu gene, e isso ser passado para o filho, inclusive, né? Sim, porque nós temos os genes bons e os genes ruins. Então, no caso da epigenética, se o indivíduo tiver uma boa qualidade de vida, ele vai inibir o gene ruim e expressar o gene melhor. Que aí você terá, então, dentro dessa célula que vai se formar, um indivíduo mais sadio, com mais imunidade, com mais capacidade de vida, de saúde e inibindo as doenças que possam acontecer. Perfeito. Então, vamos lá. Então, ocorreu a fecundação. Então, a partir daí, o que? A gente tem um período de mais ou menos aí 9 meses até o nascimento, né? Certo. Nesse período aí de 9 meses, o senhor que tem essa experiência grande de vida, de consultório, quais são as dúvidas mais comuns nesse período? Como que o pai e a mãe, eventualmente até os outros familiares ou outros filhos que talvez esse casal já tenha, como preparar essa estrutura, como as pessoas se qualificarem para esse novo ser que vai chegar? O que você pode trazer para a gente de dica, de informação nesse sentido? Perfeito. Então, o mais importante de tudo seria aquele ambiente familiar favorável, onde o marido e a mulher se entendam. Se houver mais pessoas, mais filhos na família, também que possa também harmonicamente trabalhar e para o bem dessa criança que está sendo gerada. Ou seja, como se fosse um time, então, que nem uma equipe. Cada um tem sua função, seu papel e todos cada um trabalhando pelo mesmo objetivo. Ou seja, cada um tem um papel naquela estrutura ali, tem que se qualificar de uma certa forma, né? Perfeito. Agora, se houver falta de conhecimento, o marido e mulher têm que procurar apoio nos livros, que temos alguns livros, não são muitos, e que realmente é uma dificuldade muito grande de se encontrar coisas relacionadas dentro da bibliografia nesse período. Procurar também sempre ter um obstetra para que possa acompanhar, e o marido sempre acompanhando a esposa, se possível, nessas consultas com o obstetra, e também procurar também, se possível, falar com o pediatra da família, aquele pediatra que vocês querem que acompanhe a criança, que também terá condições de ajudá-los nesse período de 9 meses. Então vamos especificar um pouquinho mais, para ficar um pouco mais, para ajudar um pouco mais o pessoal que está ouvindo a gente, né? Então, por exemplo, vamos falar um pouco da mãe, então, que é ali aquela que transporta e que carrega toda a responsabilidade de ter o bebê no seu útero aí. Quais são os problemas maiores que ela vai enfrentar nessa fase, as dúvidas mais comuns que o senhor percebe?
A primeira coisa que ela tem que pensar é que dentro dela está desenvolvendo um ser e esse ser está sendo desenvolvido dentro do primeiro berço que a criança já tem, que é o útero. E dentro desse útero precisaria receber nutrição. A mãe tem que continuar, durante todo o período da gestação, se alimentando bem, com nutrientes perfeitos, tendo uma vida saudável. E quanto menos estresse possível, melhor. Quanto menos ambiente carregado, melhor, porque todo estresse acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. De fato, eu vi um trabalho sobre epigenética que eu estava lendo assim, recentemente, inclusive falava isso, um trabalho que eles fizeram com várias pacientes que mostram que mulheres que sofrem muito estresse, muita tensão nesse período de gestação, as crianças têm uma tendência maior a desenvolver quadros de ansiedade no pós, depois do nascimento, né? Sim, e essa tal da epigenética realmente tem uma influência muito, muito importante, né? Que a gente não percebe isso, né? E nós sabemos também assim, a mãe também não pode fumar, que se for fumante, o filho pode nascer prematuro ou de baixo peso, que vai dar problema mais tarde também no aprendizado, na parte cognitiva. E a gente então quer esse ambiente saudável. E nesse ambiente saudável, todo mundo, a família inteira, tem que trabalhar harmonicamente. O marido, os filhos. Falando da mãe especificamente, quais são os problemas que ela vai encontrar nesse período, as dificuldades maiores que ela vai ter nesse período assim, da concepção até o nascimento? Quais são essas etapas? Se a gente pudesse classificar ou dividir em etapas assim. Primeira preocupação seria a mudança física do corpo. Ela vai ter uma mudança, porque o útero vai crescendo, a criança vai crescendo, ela vai começar a ter mais dificuldades de se locomover, de trabalhar, embora se ela trabalhar fora, possa trabalhar até quase no final da gravidez, mas ela vai ter umas limitações normais pela mudança do corpo. Segundo, como é uma equipe, o marido tem que entender também que ele tem que colaborar nesse período, porque já que a mulher muda o seu corpo, tem dificuldade, ele vai ter que, às vezes, assumir algumas funções dentro do lar que a mulher faria. Mas voltando para a mãe, depois a gente vai chegar no pai, nos outros irmãos, em todo mundo. Né? Eu estou mais preocupado, sim, com a mãe ali, que vai ser responsável e vai estar com a criança no seu ventre ali esse tempo todo. Quais são as dificuldades que ela vai ter desde o começo ali? Por exemplo, engravidou. Começa a vomitar. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais, assim, falar da mãe, depois a gente vai falar um pouco do pai especificamente, depois dos outros agregados da família, né? Mas vamos falar um pouco da mãe, assim, focar na mãe. Sim. Quais são os problemas maiores que ela vai encontrar desse processo todo? Então, além da mudança física, ela tem a mudança hormonal. Essa mudança hormonal também vai fazer com que ela passe por uns períodos, como assim, no início da gravidez, no primeiro trimestre, é comum que ela tenha náuseas, ela pode ter vômitos. A mulher tinha muito sono, até o terceiro, quarto mês, ela dormia demais, ela dormia muito, assim, a gente percebia que ela estava grávida porque ela começava a ter muito sono, um sono inexplicável. Sim, assim, né? Porque é a mudança hormonal. E a pressão caía muito, ela tinha muita tontura, às vezes no começo também, isso é comum também? Comum, porque ela está desenvolvendo um novo ser ali dentro, que queira ou não queira, é uma pessoa, é um ser estranho que está dentro dela, que está consumindo nutrientes, liberando catabólitos, isso aí cai na corrente sanguínea da mãe através da placenta. A mãe pode, então, nesse momento, se sentir intoxicada no início desse primeiro trimestre de gravidez e acontecer náuseas e vômitos. Às vezes até desidrata e tem que tomar soro endovenoso. Então, até agora a gente falou das questões mais físicas da mãe, das principais alterações. Então, assim, a questão mais da náusea, do vômito, no começo isso aí passa. Depois de um tempo, naturalmente vai passar, de modo geral, né? Que eu saiba, a partir do terceiro mês isso melhora. Que é a questão mais hormonal, né? Depois o senhor disse também do estresse físico, que eu acho que também já é mais para metade para o final, que é o crescimento mais rápido da barriga, o ganho de peso, aquele inchaço que tem. As mães mais novas podem ter também aqueles problemas de hipertensão, né, na gestacional. Pode ter também diabetes gestacional também. Então, em relação a essa questão física, né? Tem mais alguma coisa que o senhor lembra assim, que chama atenção? Mas isso, né? São esses daí, os problemas maiores que tem são esses. Agora, em relação à questão mais emocional, psicológica da mãe, o que você pode trazer para a gente de assim, a ansiedade, a mulher se torna muito mais emotiva, a mulher é muito mais emotiva, então a família toda, o marido principalmente, tem que saber como conversar, o modo de chegar até a mulher, que às vezes um momento qualquer, de alguma palavra mais brusca, a mulher pode sentir. Ela fica mais sensível, vamos dizer assim. Sensível a tudo. Então, ela fica muito mais sensível, mais delicada.
Eu acho que também quando é primeiro filho também deve gerar uma grande Estressado, ansiedade, né? estresse. Daquele medo de, será que eu vou dar conta? Ou como é que vai ser, Se a criança vai vir, se é perfeito ou não. Isso aí tudo ela tem que ser acompanhada com o seu Aí tem duas obstetra. coisas que se comenta muito. Primeira coisa, essa questão dos desejos. Existe isso? É verdade? Essa questão dos desejos da Olha, mulher ou é mais tipo uma lenda? mas é uma lenda. Porque realmente esse negócio de vontade, porque ficou com vontade de comer. Não quer dizer falta de alguma coisa, de algum nutriente. Não. Mas é importante Às fazer vezes a mulher tem tendência a querer comer terra, comer telha. Isso às vezes está ligado à anemia. Mas isso é coisa extrema, né? Por isso que é sim. importante estar sempre acompanhando o próximo com obstetra, né? com os exames fundamentais. E tal, geralmente tudo, tem algum tipo de vitamina que se passa nesse período, né? Que é importante, ácido né? fólico, principalmente o ácido fólico, a gente passa para as mães para evitar qualquer problema com o sistema neural, chama tubo neural. E outra coisa também que eu acho que não é para agora, mas é essa questão da possibilidade de depressão pós-parto. É só pós-parto mesmo ou existe pré-parto também? Não, pré-parto não. Existe a ansiedade, o estresse, a preocupação, o medo, né, da gravidez, que principalmente no primeiro filho, mas depressão só pós-parto, que é uma coisa grave, que depois nós falaremos. Beleza. E na sequência, então a gente falou um pouco da mãe, né? Contextualizou nessa equipe toda, aí vem o papel do pai. Onde que ele se encaixa nesse contexto então, aí? O pai tem que ser também o pai grávido. Ele tem que assumir também a gravidez como se fosse a esposa. Saber que esse estresse que ela passa, ele também está passando, ele tem que dividir com ela essa ansiedade toda que eles têm e ser o maior companheiro possível. Ela vai ao médico, acompanha a esposa no obstetra, vai, acompanhe, pergunte a ele tudo que vocês tiverem de dúvidas, além do que seja procurar em bibliografia e livro. Procure fazer de tudo para os maridos para que estejam sempre presentes, porque essa presença é fundamental para garantir a segurança da esposa, física e emocional, a parte emocional, evitar o estresse que interfere muito depois no crescimento e desenvolvimento da criança pós-parto. Entendi. Entendeu? Isso é uma coisa que é importante. Eu acho que também naquelas situações aqui também não tem ali o pai na família, ou caso de mãe solteira, por exemplo. Acho que alguém tem que dar um suporte. Acho que fica mais difícil também para a mãe, né? Porque ela tem que fazer esse papel todo e tem que se preocupar com aquela questão prática, né? Que, por exemplo, preparar a casa, organizar a questão de logística mesmo, né? Do preparo ali de um quarto para criança, enxoval, essas coisas todas. Aí fica meio sobrecarregada, né? Primeira coisa, Matheus, antes de falar do quarto, queria falar sobre a primeira morada da criança, que é o útero da mãe. Então, nesse útero, como vai desenvolver uma criança, a mãe tem que saber que ali dentro ela tem que imaginar o filho, então fazer um afago na sua barriga, cantar para a criança. O pai, a mesma coisa, também chegar a fazer um carinho na barriga da mãe. O pai conversar com o filho ou com a filha. Cantar também para a criança, porque é impressionante quando a criança nasce, Matheus, parece que a criança já reconhece a voz da mãe, já reconhece mesmo a voz da mãe, o carinho como o pai fazia na barriga da mãe, ou que a mãe mesmo cantarolava para o filho. Isso é muito importante. Até o tipo de comida, de gosto que a mãe come durante a gravidez, o filho também vai. Quando começar a papinha... É impressionante isso, né? Isso é impressionante. Poxa, e uma coisa também que é muito importante, que é muita dúvida de muita gente que está ouvindo. Quando já tem outros irmãozinhos, essa questão do ciúme, como se trabalha isso? Tem como se prevenir, se trabalhar esse contexto antes da criança chegar em casa? Sim, é a mesma coisa que falei com o pai. A criancinha também, o irmãozinho ou irmãzinha mais velha, que está já lá no ambiente, também tem que participar do mesmo modo, também fazendo carinho na barriga, a mãe contando para essa criança que vai nascer um irmãozinho, uma irmãzinha, que vai dividir o carinho, o afeto, e essa criança também cantarolar para a irmãzinha ou para o irmãozinho que vai nascer. Isso todo, esse ambiente todo agradável, onde se expressa principalmente o amor entre marido e mulher, e o marido e mulher e o filho que já pré-existente. Esse amor aí é fundamental para que haja uma harmonia familiar. É marido, mulher e filho. Como você mesmo disse, às vezes a mulher ela é engravida, mas não é casada, não tem a presença do marido junto, ela precisa do apoio da família. É isso que eu ia perguntar. E os agregados, por exemplo? Os agregados, pais, avós, né? Os pais, os tios, modo. os primos.
Como envolver esse pessoal nesse processo? Assim, Do mesmo modo. É importante essa educação coletiva de todo mundo para não interferir muito também, eu acho, né? Não, Sim. porque tem aquela questão do palpite da avó, da papinha, disso, daquilo, aquelas crendices que se vão se passando de geração para geração, né? Como trabalhar isso? Então, trabalhar assim, primeiro é pré-concepção, quer dizer, ou na concepção, no caso. A gente tem que fazer com que todos os familiares envolvidos, os avós, os tios, a futura madrinha, o padrinho, todos eles pensem do mesmo modo. Quer dizer, nós temos que dar o maior afeto possível a essa criança, já mesma coisa, conversando, cantando, fazendo carinho nessa criança, mesmo que sejam os avós, vai lá, passa a mão na barriga da filha ou da nora, o que seja, mostre carinho e afeto. Nesses momentos todos, a gente vê que fortalece demais o vínculo familiar. E não é só nesse momento, é a vida inteira. A criança vai se sentir segura para o resto da vida. Eu acho que as pessoas esquecem um pouco desse preparo também coletivo dos agregados ali, né? Que às vezes vira mais interferência do que participação positiva, muitas vezes, né? E eles esquecem muito que o primeiro ambiente da criança é o útero materno. Então, ali dentro está desenvolvendo. Então, ali dentro nós precisamos dar todo o carinho possível. Depois, já ali, né? Já ali dentro. Depois que a criança, é uma continuação, depois que a criança já nasce, por exemplo, aí o quarto da criança, principalmente do primeiro filho que seja, a mãe não precisa gastar muito, que seja um ambiente favorável, bom, ventilado, sem mofo, sem nada, sem presença de brinquedos, coisas que possam trazer alergias. Vamos lá, então, resumindo, um quarto ideal para um bebê que vai chegar, como é que seria? Limpo possível. E primeira coisa também que é importante, nesses primeiros 6 meses que o neném nascer, Matheus, é já a norma nossa, já nacional, mundial, que os 6 meses a criança fique junto com os pais no mesmo quarto, não na mesma cama, a criança no seu berço e os pais na cama do casal. Primeiro, a criança está próximo da mãe, é mais fácil para a mãe se mobilizar, quando a criança chorar para mamar, porque ela vai chorar de madrugada. E segundo, que a mãe está mais próxima, toda a reação da criança é diferente e tal, a mãe está mais próxima, o pai também, dos pais e também, reduz né? a ansiedade, tudo dos pais, porque a criança está ali próxima. E nunca amamentar e colocar na cama da mãe. A mãe levanta, pega a criança, vai amamentar em cima, colocada no sofazinho próprio para amamentação. Mamou, arrotou, põe a criança na cama, não deixar dormir no colo, que depois vai dar uma complicação muito grande para a criança dormir no berço. Nunca deixar dormir no colo. Começou a sentir o sono, a sensação de sono, vai para a cama. Aí a gente pode conversar então com mais detalhe mais para frente, né? Isso. Quando a gente chegar num período dessa parte de nascimento. Aqui a gente está focando um pouquinho nessa questão do pré. Então, pelo que eu estou entendendo, o quarto em si da criança que vai chegar nem é algo muito preocupante nessa fase, então, né? Porque não, os primeiros 6 meses vai acabar tendo um bercinho ali próximo dos pais e um berço. Então, não é uma... a parte material em si não é a maior preocupação, não precisa ter gasto. Dizer, né? É mais importante ter esse preparo emocional da família do que qualquer coisa, né? Perfeito, porque nesses primeiros 6 meses a criança já vai estar no ambiente do próprio quarto materno. Em relação, voltando ao assunto dos avós, dos pais, porque assim, tem... Toda mãe já quer dar dica para a filha, já para passar as experiências que ela já teve e tudo. Mas as coisas mudam, né? Por exemplo, essa questão de pôr no quarto, não pôr no quarto, beijo, não beijo, cola, não cola, papinha, não papinha, leitinho, não leitinho. São coisas que mudam de geração em geração, né? Tem muitas crendices que são passadas adiante, né? Como filtrar isso? Como contrapor? Tipo, uma avó que é cheia da razão lá, quer botar a papinha ou dar o leite para a criança ali? Ou... que a nossa preocupação é que... Como que os pais vão se preparar? Ele vai procurar aqui um pediatra, vai procurar o ginecologista ou vai procurar um... Assim, como ele vai... por exemplo, no caso quer dizer, nós estamos falando até o nascimento. No caso, os avós, os agregados que sejam aí, se eles puderem ajudar, mas sem interferir, melhor, porque o que mais evoluiu hoje dentro da medicina foi a parte de neonatologia. Essa parte de pré-concepção, que você mesmo disse, é da epigenética, que mudou tudo. Toda a parte de gestacional, que nós temos hoje vários exames que podem ser feitos, né? Até tridimensional, tal, que você vê a criança com todos os detalhes dentro do útero, para a mãe ficar mais calma, mais tranquila. E também muitas coisas que se fazia há 10 anos atrás já não se faz mais. Principalmente muda, né? A medicina evolui muito rápido, né? Muito rápido. Por exemplo, por que é importante a amamentação? Não vou falar, mas estou dizendo, porque existe um negócio chamado síndrome da morte súbita, que nós sabemos que é quase zero quando a mãe amamenta, Matheus. E às vezes as avós não estão sabendo disso. A gente coloca a criança no quarto. E a alimentação artificial acaba atrapalhando todo esse processo. Pode levar também, além de aumentar também essa síndrome da morte súbita, vai ter
a capacidade da obesidade e diabetes na criança. Entendi. Por isso que sempre a amamentação ao leite materno. Aquele nenê gordinho não é o mais saudável. Então, Não, né? não, mais saudável é aquele que mama no peito exclusivamente até o 6º mês, se possível. Né? Entendi. Isso é muito importante, né? E onde o casal novo ele vai se estudar? Ela deve já procurar um pediatra que vai te orientar isso, Sim, para já ir criando essa cultura, né? Porque muitas vezes o primeiro filho não tem essa cultura de filho ainda, né? Porque a gente sempre diz o seguinte: é importantíssimo que a família, que o marido e a mulher estejam sempre prontos, sabendo qual que é o pediatra que vai atender, se quer que esse pediatra vá na sala de parto, se é possível. Qual é o pediatra que você já tem empatia para continuar, que vai seguir o filho depois do nascimento. Então, que vocês, durante a gravidez, procurem esse pediatra, converse com ele, o que ele acha melhor para a mãe já ir preparada para o hospital antes de ter o filho, qual enxovalzinho que ele quer que leve, o que ele acha que é importante para a criança. Já orienta para a mãe sobre a amamentação e a hidratação materna pós-parto. Porque eu acho que é importante isso sim, né? O pessoal às vezes deixa para procurar o pediatra só depois, muitas vezes, né? E é importante porque acho que a gente vê que nesse processo todo, em medicina principalmente, se você antecipa as coisas que vão acontecer, por mais complicadas e difíceis que seja, a pessoa fica mais tranquila porque ela já sabe que aquilo estava previsto, que já era esperado, isso, né? Já não tem ansiedade. Ansiedade de ser uma coisa meio súbita. Falou, será que é normal isso? Falou, não é normal, isso vai acontecer, não, isso é assim mesmo. É complicado, não, mas era mesmo, está dentro do normal, né? E tem sempre um canal de comunicação, tanto com o obstetra, quanto com esse pediatra, que às vezes é pediatra de algum filho mais velho que eles tenham. Ou já tem alguém da família, ou por indicação da própria família, dos amigos, tal, que já tem filhos que são acompanhados. Então é importante que o pediatra também esteja nesses momentos todos próximos da concepção e logo após o nascimento. Legal. E uma coisa que assim que eu queria que o senhor deixasse um pouco mais claro, assim, sendo mais prático, assim, vamos dizer. Vai nascer um bebê e já tem um irmãozinho aí de 2, 3, 4 anos. Tem um intervalo ideal assim de gestação? Isso não existe? O ideal... E se já tem uma criança na casa ali, como contornar isso? Como envolver ele nesse processo para que ela não se sinta tipo excluída ou substituída pelo irmão ou perdendo o espaço dela para não gerar aquela questão do ciúme entre os irmãos? Como trabalhar essa maneira prática? Beleza, essa é uma pergunta muito bem feita que é comum as mães perguntarem isso daí. A primeira coisa, espaço entre um filho e outro. O ideal seria assim, quando você desfralda o primeiro, que vem o segundo, para não ficar 2 filhos usando fraldas ainda, a não ser que haja um escape aí e engravide antes. Mas se não puder, é um problema, mas é mais complicado. Mais complicado. Eu e o Lucas, a gente tem uma diferença de 1 ano e pouco, né? Em casa aconteceu isso. O Matheus com o Lucas tem 1 ano e 7 meses de diferença. Nós tínhamos fraldas dos dois, naquela época nem usava, não existia fralda ainda, descartável, aquela fralda de paninho e tal, que tinha que lavar, e 20 fraldas de cada um todos os dias, era uma loucura. Depois apareceu calça enxuta, fralda enxuta, umas loucuras que hoje em dia já tem uma facilidade. Então, hoje em dia já é mais fácil se você tiver um filho mais próximo do outro, em torno antes desses 3 anos. Mas é bom. E outra pergunta que você perguntou, e se tiver um filho mais velho, como é que tem que fazer? Então, a primeira coisa, não deixar que esse filho mais velho tenha ciúmes do irmão mais novo. Então, mas como fazer isso? Como preparar? Porque é comum, às vezes, a mãe esquecer, focar, esquecer e só na hora, depois que o filho nasceu, que vai falar com o mais velho. Então, já tem na própria ideia de que não preciso fazer nada de chantagem com esse filho mais velho. Conversar abertamente sobre o que está acontecendo. Quer dizer, tem um irmãozinho, uma irmãzinha que está crescendo dentro do útero, que uma hora vai nascer, explicar vai fazer parte da família, do nível que a criança entende, que vai fazer parte da família, que vai ser alguém a mais, e que ela pode, ou que a criança pode dividir alguma dos seus pertences com esse irmão mais novo, ou com essa irmã mais nova, e depois que a criança nascer, a capacidade que a mãe tem de fazer aquela terapia ocupacional. Ou seja, o que é isso? Em vez da mãe falar para o filho, você não vem, não grita, seu irmão está dormindo, tal, trazer ele para mais próximo. Vão ajudar a mamãe a trocar o nenê, que a mamãe está cansada. Aí você pede para a criança do filho mais velho levar a fralda até lá no lixo, traz uma fralda nova aqui. E quando ele chegar, trouxe, tá? Você vai ligar para o pai ou para a avó, olha, o meu filho mais velho ajudou a mamãe que estava cansada a trocar o nenê. Incluir no processo, isso. Né? E antes disso também, a mamãe está cansada, a mamãe está com a barriga grande, o seu irmãozinho está aqui desenvolvendo a sua irmãzinha. Pega para a mamãe um copo d'água e traz aqui. Estou aqui nessa atrás, beleza, filho, obrigado. Que a mamãe está bebendo, porque o seu irmãozinho ou sua irmãzinha também tem sede. Então você fala, poxa vida, quando o pai chegar, olha, o nosso filho mais velho me ajudou a tomar água e passou água para o irmãozinho que está lá dentro. Então ele é legal, ele é o mais velho.
e tem que me ajudar. Trazer uma responsabilidade para ele em relação ao irmão que vai chegar. Responsabilidade relacional dentro da família, quer dizer, essa harmonia que tem que existir. Ele não se sentir excluído, mas parte, ele até meio corresponsável do processo, do irmão que vai chegar, né? Perfeito. Assim não vai realmente, quando nascer, aquele choque de ciúmes. Entendeu? Ele já está acostumado com aquela vida com o irmão que vai chegar, né? Para ele é só mesmo. uma continuação dali, só que ele está fora de outro lugar só, Perfeito, né? Uma continuidade. É muito importante isso. Poxa, entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida também aqui. Deixa eu pensar aqui. Bom, acho que é isso, né? Mas, por exemplo, falando ainda do parto, né? O pai que é aquela figura meio coringa ali, que às vezes acho que o pai fica meio perdido nesse processo. Tem pai que não se encaixa ali, né? Aí, de repente, na hora do parto, tem aquela questão, acompanha, não acompanha, cesárea. Essa é uma coisa que eu queria que o senhor comentasse. Parto normal, parto cesárea, se o pai acompanha ali dentro da sala, não acompanha, porque... Então, esse parto, sobre parto, como eu sei que a mulher já está, né? Mas... a mulher já está procurando obstetra, e esse obstetra que vai acompanhá-la durante toda a gestação, ele já sabe do comportamento do útero, do tamanho da criança que vai nascer, se a bacia da mulher ela é plástica para nascer ou não. Aí ele vai decidir junto com a família se vai caminhar para parto normal ou se vai ser para um parto cesariano. Tudo vai depender na hora, não vai para a família não vai poder exigir o que queira, vai ter que ir em consenso com o obstetra resolver o que é melhor para a mãe e para a criança. Isso é fundamental, entendeu? E o pai, você acabou de perguntar uma coisa importantíssima. Tem muitas vezes o pai chega para a gente lá antes do filho nascer, eu queria acompanhar o parto da minha esposa. Então a gente tem que conversar muito bem, porque às vezes o marido, na ânsia de estar ali com a esposa, tudo mais que é muito bom, ele pode lá dentro não estar preparar ele antes, né? Prepará-lo muito bem antes e olha, você realmente vai mesmo, você participa, você não tem perigo na hora ali passar mal, cair, mal, não é raro acontecer. E a gente vai ter que acompanhar o pai do que a criança que vai nascer, entendeu? Então é importante, se ele falar, não, eu quero participar, é importante. Preparar direitinho, né? Porque às hoje vezes é lei isso aí, né? A questão do parto humanizado, o pai acompanhar a mãe dentro e também aquela ansiedade, porque os dois têm aquela ansiedade. Será que o nosso filho vai nascer perfeito? Então ele quer ser o primeiro a olhar, a ver essa ansiedade toda, entendeu? Então acho que ele pode participar e deve. Ele vai conversar com o ginecologista também. Sempre com o obstetra. Obstetra, né? Isso, sempre antes... Se puder, durante as consultas, que é bom que o marido acompanhe a esposa, porque só de estar ali junto, vendo a esposa sendo consultada, ele já vai ver se ele tem realmente capacidade de acompanhar o parto da esposa ou não. Conversar com o obstetra, deixar tudo pronto. Não? Agora, uma coisa assim, na parte operacional e prática do dia a dia, né? Por exemplo, dar o banho no bebê, como segurar. Estou falando de pai que nunca teve filho, nunca nem pegou uma criança no colo, ou mãe também, né? Tem algum tipo de preparo, treinamento, alguma coisa do tipo que fazer? Sim, existe. Hoje em dia quem ensina o pai e a mãe a segurar o neném no colo? É o pediatra que vai ensinar depois que nasce? Não, hoje existem cursos até para que o marido e a mulher já aprendam a fazer dar banho no nenê, já aprende a dar banho com boneco, aprende a trocar as fraldas com boneco. Já existe toda essa gama de cursos para se fazer para que o marido e a esposa já estejam preparados porque vai nascer. É lógico que isso é tão instintivo, Matheus, que às vezes você fala, é desnecessário. Se o indivíduo quer, tudo bem, se existe curso. Mas não é um drama, né? Sei lá, dar um banho numa criança ou segurar no colo. Às vezes a família não tem condições financeiras de fazer, é instintivo. Depois vai. Às vezes é muito comum o pai falar assim: não, eu não quero segurar meu filho enquanto ele não estiver durinho e tal, eu não quero, porque eu tenho medo que ele caia e tal. Isso tudo natural, só antes de nascer. Depois que nasce, ele vai ver que na prática ele aprende simples, tudo isso. Ele vai ser aquele marido, aquele pai, companheiro. A relação pai, mãe, filho fica muito fortalecida, fica muito lindo. E isso aí só vai desenvolver aonde? Na saúde, na felicidade e no sucesso do filho e da família como um todo, não? Perfeito. Eu acho que a gente cobriu assim a maior parte das dúvidas, né? Você lembra de mais alguma coisa, algum ponto que você queira chamar a atenção aí? Sempre lembrar que tudo isso no contexto é muito bonito. A gente falando aqui agora. Agora, na prática, realmente, todo mundo tem que estar envolvido. É o marido com a mulher, se tiver filhos, os avós, os agregados todos, se vai ter uma babá para cuidar, que ela também já saiba de entrar na estrutura. E todos aqueles que são agregados ao casal, ajudem, mas que tenham realmente aquele bom senso
de que não passe daquele ponto que possa interferir no que o pai e mãe têm que fazer. Quer dizer, os avós já foram pais, cuidar dos seus filhos, agora é hora dos filhos dele cuidar dos seus próprios filhos. Entendeu? Isso é muito respeitar importante. essa dinâmica, essa dinâmica toda que é fundamental para que não haja atrito. Perfeito. Isso é muito bom. E a harmonia, né? A harmonia familiar é a coisa mais linda do mundo. Que nós queremos sempre isso. Perfeito. Acho que a gente cobriu assim, a maior parte das coisas. É um prazer estar aqui mesmo. Acho que é isso, né? Sim. Acho que e ao longo também das próximas, se tiver alguma dúvida recorrente, alguma coisa que a gente lembrar, a gente vai trazendo aos poucos aqui para cada etapa aí da vida da criança. Perfeito. Obrigado pela conversa. Hoje foi muito bacana. Eu fico muito feliz e que vocês todos possam realmente curtir